Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Coloque-se de pé que eu não estou ouvindo ninguém cantar. Acho que sou eu que estou meio surdo hoje. Vamos lá, só vocês. Ele é exaltado. Parou já? Por quê? Vamos lá. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Eu louvo, Ele é exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. De novo, vamos lá, meus irmãos, está pegando fogo, vamos lá. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Repetindo, vamos lá. Graças a Deus, amém. Só tem o teclado aqui para mim. As sequências normais, vamos lá, pessoal. Ei, banda, acordar aí, todo mundo, em nome de Jesus. Levanta sua mão, vamos falar com Deus mais um pouquinho. Bem-vindos à casa de Deus, meus irmãos. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Coração aberto para Deus. Não é que eu quero usar jargões dizendo, mas Deus está aqui sim, é verdade ou não? Deus está aqui. Abra o seu coração, coloca-te na sintonia de Deus, coloca-te calibrado com o Senhor, para que você possa sentir do Senhor tudo quanto Deus tem a manifestar em nosso meio, para que você possa falar com Deus e sentir, não, realmente Deus está ouvindo o que eu estou falando, eu estou no clima, eu estou sentindo, não é? A gente precisa propiciar um clima para a operação de Deus, para a comunicação com o Senhor. Se a gente ficar com todo mundo com aquela cara de que não, acho que eu estou sem almoço, sem janta, tem irmão que não é, aí não vai, meus irmãos. Temos que, não é, nos colocarmos à disposição de Deus. Deus está aqui, isso é que é importante. Porque às vezes, meus irmãos, hoje à tarde eu falava com os irmãos no discipulado pastoral. Eu já dirigi igreja de 30 membros, de 28 membros, já dirigi igreja de 100 membros, enfim, já dirigi igreja de todo tipo de tamanho, não é? E sim volume de pessoas. Não se preocupem com o volume de pessoas, se preocupem com a vossa vida em contato com Deus. A presença de Deus independe do irmão fulano ter chegado ou não. A presença de Deus independe de você estar pregando ou junto com 100 milhões de pessoas ou não. A presença de Deus se faz sentir quando os nossos corações estão calibrados com Deus. Então calibra-te com o Senhor. Esquece, descalibra-te com Deus. Falemos com o Senhor. Grande Deus, maravilhoso Pai,
Nós estamos diante da presença do Senhor mais uma vez nesta noite, Senhor meu Deus, agradecendo o Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de aqui estarmos. Estamos na presença do Senhor meu Deus para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Senhor meu Deus, eu tenho certeza absoluta que hoje é mais um dia de operações, mais um dia de maravilhas, mais um dia de milagres. Purifica-nos nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, levanta o que está caído, encha de alegria o coração entristecido, dê esperança ao desesperançado, aquele que está perdido, mostra a ele o caminho, Senhor meu Deus, para que possa ele trilhar caminhos que conduzam à vida, que conduzam à felicidade, à alegria, às grandes realizações. Senhor, aqui estamos nós na presença do Senhor, glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós glorificamos o Senhor nesta noite, meu Deus, pela presença do Senhor, pela nossa vida, por aquele sentimento profundo lá no nosso coração, o sentimento de que o Senhor tem estado, vai continuar sendo conosco. Senhor meu Deus, agradecemos grandemente, Senhor meu Deus, as grandes manifestações que o Senhor tem feito em nossas vidas, as grandes manifestações que o Senhor tem feito na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Deus de misericórdia, eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor tem uma grande obra a realizar nesse coração, que está disposto a ser tocado pelo Senhor nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma grande obra a realizar nesta vida que se dispõe, Senhor. Assim como o Senhor falou ao profeta Jonas, dispõe-te, esses corações que estão dispostos, que se dispõem a estar calibrados com o Senhor, a estar na sintonia do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não somente é poderoso para consolar, para levantar, para salvar, o Senhor é poderoso também para curar, o Senhor é poderoso para abrir portas, o Senhor é poderoso para tranquilizar, para dar forças, o Senhor é poderoso para restituir a alegria da salvação, o Senhor é poderoso, Senhor meu Deus, para restituir o lar, a família. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, e invocamos do Senhor bênçãos em favor da sua igreja, invocamos do Senhor a palavra do Senhor vindo de encontro aos nossos corações e através da fé alcançando, Senhor meu Deus, as nossas necessidades. Sei, Senhor meu Pai, que a palavra do Senhor, ela é penetrante, ela vai lá no âmago da nossa alma. Sei que essa palavra é poderosa, Senhor meu Deus, para mudar por completo os rumos da vida das vidas das pessoas que estão, Senhor meu Deus, sem nenhum rumo, sem nenhuma direção. Queremos nesta noite, já estamos, ó Pai, repreendendo todo o poder das trevas, repreendendo todo o poder do diabo, repreendendo todo o poder da feitiçaria, repreendendo todo o poder do mal que oprime vidas, poder do mal que leva pessoas, Senhor meu Deus, à derrota, o poder do mal que leva pessoas à dúvida, o poder do mal, Senhor meu Deus, que não permite que as pessoas possam, Senhor, viver debaixo de uma certeza, de uma convicção. Senhor, pessoas que não conseguem desfrutar mais da liberdade que há no Senhor. Meu Deus, que nós possamos nesta noite também assumir a nossa responsabilidade para contigo, Senhor, que nós possamos entender, ó Deus, que nós temos um padrão de vida, Senhor, determinado pelo Senhor, observado pelo Senhor, cobrado pelo Senhor, e que nós temos de viver no Senhor, para que possamos estar então dentro, Senhor, daquilo que nós sabemos que é aquilo que encaixa a nossa vida dentro das promessas do Senhor. Operai nesta noite maravilhas, operai sinais, colocai por terra obras malignas que têm oprimido corpos, famílias, colocai por terra, Senhor meu Deus, todo tipo de medo, todo tipo de tristeza, colocai por terra todo tipo de obra satânica que tem adentrado a essa casa, a esse coração. Repreendo, Senhor meu Deus, todo tipo de sobressalto, repreendo, Senhor meu Pai, todo o medo que atinge essa vida, não só o medo considerado natural, mas aquele também, ó Pai, que pressupõe o juízo. Eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é poderoso para tocar corações, sei que o Senhor é poderoso para tocar vidas, para levantar pessoas. Levanta, Senhor meu Deus, com o teu poder.
Levanta, Senhor meu Pai, levanta com o seu poder, com a sua misericórdia, em nome de Jesus, Pai, que a mão do Senhor esteja estendida nesta noite, para trazer alegria, para trazer vitória, para trazer a satisfação, para abrir portas, em nome de Jesus. Todo o poder das trevas tem que sair desse corpo, tem que sair dessa vida, todo o poder da mentira, Senhor, todo o embaraço dessa vida, Senhor meu Deus, eu repreendo todo tipo de sinal depressivo nesse corpo, repreendo, Senhor meu Deus, tudo que extrapola os limites do que nós chamaríamos, ó Pai, de uma determinada enfermidade que tem assolado vidas. Senhor meu Pai, levando pessoas ao desespero total, tudo que extrapola o limite da ansiedade, eu repreendo agora no poder do nome e do sangue de Jesus. Senhor meu Deus, eu repreendo potestades, eu repreendo o poder maligno, eu repreendo o poder das trevas, eu repreendo forças macabras, Senhor, forças diabólicas que vêm para desestabilizar, desestruturar vidas, pessoas. Senhor, em nome de Jesus, coloca a sua mão nestas vidas, coloca a sua mão na sua igreja. É a sua igreja que clama, que ora, é a sua igreja que confia no seu poder. Em nome de Jesus, sai feitiçaria, em nome de Jesus, sai legião da macumbaria, em nome de Jesus, saia todo o poder do inferno, todo o poder da mentira, do engano. Eu repreendo no poder do nome, no poder do sangue de Jesus Cristo. Saia desse corpo, saia dessa vida, saia casta, saia legião, saia potestade do inferno, saia potestade maligna, saia potestade do demônio, saia desse corpo, saia desse corpo, saia dessa vida, saia agora. Não resista o poder do nosso Deus, não resista ao poder do nosso Senhor Jesus. Saia desta vida, legião, saia deste corpo, legião, saia dessa vida, poder das trevas, saia em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu confio na ação do Senhor nesta noite, eu confio no poder do Senhor para ajustar essa casa, eu confio no poder do Senhor para abrir portas que estão fechadas. Senhor, o inimigo não quer ver a prosperidade do seu povo, o inimigo não quer ver a abundância do seu povo, mas repreendo, Senhor, todo espírito maligno, devorador, repreendo todo espírito das trevas que oprime essa vida, repreendo todo espírito do inferno que oprime essa casa, e invoco do Senhor a sua bênção, Senhor, invoco do Senhor a sua resposta, meu Deus. A resposta do Senhor é o que precisamos para uma vida abundante. A resposta do Senhor é o que precisamos para uma vida, Senhor meu Deus, que glorifica o nome do Senhor. Eu creio, Senhor meu Pai, eu creio, Senhor meu Deus, na mão do Senhor estendida nesta noite, protegendo o lar, a família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, também os nossos inimigos. Senhor meu Deus, coloca o anjo do Senhor acampado ao redor dos tementes. Senhor, visita pessoas que estão recebendo, Senhor, a intercessão através da nossa oração. Ouça, meu Deus, essa voz que sobe na direção do seu trono e prepara a resposta, Senhor meu Deus, para a sua igreja, para o seu povo. Eu creio, Senhor meu Deus, eu creio na misericórdia do Senhor, eu creio na misericórdia do Senhor, eu creio nas respostas do Senhor para as nossas vidas, eu creio no socorro do Senhor para as nossas vidas, eu creio no socorro do Senhor para a sua igreja. O Senhor pode, Senhor Jesus, desta noite batizar no Espírito Santo. Quanta gente, Senhor, ainda não é batizada no Espírito Santo. Quantas pessoas precisam ser tocadas, envolvidas nesse mover. Quantas pessoas, Senhor meu Deus, ainda precisam, Senhor, receber a promessa do Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor pode batizar, o Senhor pode renovar, o Senhor pode colocar força nessa vida, o Senhor pode colocar poder nessa vida. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, abençoa grandemente, abençoa poderosamente, abençoa, Senhor meu Deus, de forma a as pessoas perceberem a diferença daqueles que realmente têm servido ao Senhor de coração. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor meu Deus, eu creio no seu poder, eu creio na sua graça, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Jesus, amém, amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão,
mundos e estrelas e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Solta a voz, igreja. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e pássaro a cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Então, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Eu quero que a igreja ouça. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Já faz parte da mensagem. Pode abrir as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Pode ficar sentado mesmo. Deixa abertinho em Apocalipse 2. Pode continuar sentado mesmo. Eu vou cantar um pouquinho mais baixo do habitual. Dá um lá maior para mim, por favor. Tá? Me ajuda o vocal aí, vamos lá? Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Presta atenção. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus.
Presta atenção, igreja, olha. Pode alguém perseguir-me com fúria, que eu não vou pronunciar nenhum ar. Pode alguém me afastar dos amigos, só não vai me afastar do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar desta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar desta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Já faz parte da nossa mensagem hoje. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, né, meus irmãos? Abram suas Bíblias, como eu já havia pedido antes, em Apocalipse, por favor, no capítulo 2. Eu vou me ater ao versículo 10, a última partezinha, mas eu quero ler o texto por completo, não é? Que nós estamos falando aqui, meus irmãos, de fidelidade a Deus, estamos falando de lutas, estamos falando de tribulações, e eu quero hoje pelo menos destacar 2 pontos para nós, não é, nos mantermos fiéis a Deus. O apóstolo São Paulo, na sua declaração de vitória, eu digo declaração de vitória, ele diz que correu a carreira, ele diz que terminou a carreira, ele diz que guardou uma coisa muito importante chamada fé. Combati o bom combate. Tive problemas, ele está dizendo, eu tive lutas, eu tive tribulações, mas eu não deixei de correr a carreira, nada, não, eu fui indo. A minha carreira, ou seja, o que eu tinha que viver, tribulações, lutas, eu passei, venci tudo, e não desisti jamais. Eu fui fiel, não desisti jamais, eu guardei a fé. Segunda carta à igreja de Esmirna, e o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, e ao anjo: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu: eu sei as tuas obras. Vocês se lembram daqueles hinos de antigamente que a gente cantava? As tuas obras eu bem sei. Bem diferente de hoje, né? Não é que eu insisto batendo na tecla, só tem essa tecla para bater. Quem estiver fora dessa tecla está fora do caminho da salvação, está fora, totalmente fora. E tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Algumas coisas eu vou explicando na hora. Ter temor, meus irmãos, ou às vezes termos um certo receio de situações, principalmente as desconhecidas, é inteiramente normal. Vocês não são pessoas desprovidas de sentimentos. E é normal, às vezes, nós termos um certo, meu Deus, não é? Mas a Bíblia Sagrada tem a recomendação. Desde o princípio, Deus fala para Moisés, Deus fala para Josué, e Deus está falando para a igreja de Esmirna agora: não temas. Normal, nós temos temores, mas a Bíblia está dizendo: não temas das coisas que hás de padecer.
Agora vem uma sentença pesada. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Repitam comigo: tribulação. Tribulações às vezes são boas, meus irmãos, e explico já já, não é? Daqui a pouco eu explico. Portanto, veja, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Toma os seus lugares, meus irmãos, toma os seus lugares. Louvado seja Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. A igreja de Esmirna é uma igreja que, se a gente for analisar a carta do Senhor Jesus a ela, a gente vai ver que foi uma igreja que não teve necessariamente a questão das repreensões a respeito disso, a respeito daquilo. Não era uma igreja que tinha de repente problemas com eu vou colocar entre aspas, né, com o mundanismo. Não era uma igreja que tinha problemas de repente com a fragilidade doutrinária. Não, era uma igreja que, a gente olhando assim, era uma igreja que estava bem, mas era uma igreja que ela estava para passar e estava passando tribulações, passando por situações que requeriam essa palavra. Olha, não tenha medo. Em outras palavras, Deus está dizendo: vai acontecer tribulação, vai passar luta, vocês vão ter problemas, vocês vão enfrentar tribulações, o diabo vai lançar algum de vós na cadeia, alguns de vocês, e alguns de vocês até vão morrer de repente. Mas olha, o negócio é o seguinte: não tenha medo não, fica fiel, seja fiel. Dá um dó maior aí. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel até a morte. Na carta aos Hebreus nós vemos um tipo de admoestação, mas que também já é uma palavra que é colocada para nós de forma a observarmos com mais clareza. Eu até penso assim: ainda não combatestes o pecado, né? Ainda não lutaste ou não derramaste sangue, ou ainda não lutaste contra o pecado, derramando o próprio sangue. A Bíblia chega a dizer: serei fiel ao meu Jesus. Canta: serei fiel. Quem vai ser fiel, canta: serei fiel ao meu Jesus. Serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Serei fiel ao meu Jesus. Dá para cantar isso, dá para dizer isso, dá para viver isso, porque a colocação bíblica é essa: seja fiel. Essa igreja de Esmirna, meus irmãos, ela teve um bispo chamado Policarpo. Existem algumas contradições a respeito da história dele. Uns falam que ele tinha 84 anos, outros falam que ele tinha 86, mas eu digo a vocês que tendo mais de 80 já é uma vitória, né? E nos conta a história que esse bispo dessa igreja, o pastor dessa igreja, nesses momentos de tribulação, nesses momentos de tentação, nesses momentos de batalha, nesses momentos que o diabo parece abrir entre tudo que você possa imaginar, parentes, rochedos, enfim, parece abrir a porta do inferno para fazer uma batalha localizada naquele exato momento da existência daquela igreja. O inimigo alcançou de repente prender alguns, mas alcançou também, eu diria, a história do pastor dessa igreja. Porque o pastor dessa igreja, ele foi preso, foi levado diante de imperadores, homens sedentos por sangue, sedentos por satisfazer a vontade de pessoas que parecem ter um verdadeiro êxtase ao ver desgraça e sofrimento dos outros, não é? E esse bispo foi levado diante de autoridades e foi oferecida a ele a oportunidade de viver. Entre 84 anos e 86, vamos colocar 85, pai. E foi feita a proposta para ele, a mesma proposta que é feita para você, mas não com tanta contundência, não com tanta urgência. Olha, se você negar que Jesus é o Senhor, você vai escapar com vida, você vai embora livre e tal, viu? Bispo da igreja de Esmirna. Se você negar que Jesus é o Senhor e Rei, de repente falar que reis são os Césares,
você vai livre, vai embora. Conta a história que ele disse não. Entendo que ele disse essas palavras porque conhecia o Senhor há muito tempo. Eu sirvo ao Senhor, tenho 85, 4 ou 6. Servindo ao Senhor, Ele sempre me fez o bem. Agora eu com 80 e tantos anos, por que eu negaria o meu Senhor? Não, Jesus Cristo é o Senhor. Alguns dizem que abaixou uma espada e cortaram o pescoço dele. Outros dizem que não, o colocaram numa estaca. Esses chegam a ser até mais poetizados. O colocaram numa estaca e o transpassaram com uma lança. Mas antes de colocar, ou seja, antes de matar ele com uma lança, colocaram fogo para queimá-lo vivo. E dizem alguns, não sei, mas dizem alguns que o sangue dele chegou, por isso que eu digo que é um pouco até meio poetizado. O sangue dele caía na fogueira e ia apagando o fogo, e não era fácil o fogo ficar aceso. E alguns chegam até a dizer: imagina você, se o sangue dele abaixou, o sangue de Jesus apaga o fogo. Não, é muito, na é verdade. Muitas pessoas exageram, mas a bem da verdade, meus irmãos, é que esse foi fiel até a morte. Se o sangue dele apagou o fogo que era para queimá-lo, não sei. Mas com toda certeza ele foi fiel até a morte. Ele resistiu à luta, resistiu à tribulação, resistiu à tentação, resistiu à boca do inferno que se abriu contra a igreja de Esmirna, e não negou o nome do Senhor. E não negou o nome do Senhor. As tribulações, meus irmãos, às vezes nos trazem, entre aspas, consequências que são para nós uma bênção. Por que não dizer isso? A Bíblia Sagrada não fala para nós que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus? Quando você aceita Jesus, você tem de imediatamente entender que você vai ter tribulações na sua vida. A Bíblia Sagrada fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vejam vocês que as tribulações legítimas, não as provocadas pelo nosso mau testemunho, pela nossa forma de andar errado, não, as tribulações legítimas, elas trazem para nós resultados. Tribulações nos aproximam de Deus, tribulações nos fazem buscar mais a presença do Senhor. Tribulações, eu sempre digo isso aqui, tribulações nos fazem pensar mais em Deus no nosso dia a dia. Deus responde o seu povo em meio às tribulações. O que está dizendo a Bíblia: eu sei as suas obras, eu sei as tribulações que você tem passado. O Senhor está falando à igreja de Esmirna: eu sei que você tem passado tribulações tremendas, inclusive tribulações que atentam contra as vossas próprias vidas, como foi o caso do pastor da igreja. Olha, meus irmãos, eu não sei se vocês entendem como eu sei que existem muitas coisas que a gente tem que aprender na vida. Eu sei que cada dia que passa nós aprendemos até mais coisas na vida. Mas uma coisa que me parece, meus irmãos, posso até estar enganado, mas uma coisa que me parece estar difícil de se aprender é guardar coisas que recebemos do Senhor. Receber é uma coisa, guardar é outra. Na situação que o mundo está vivendo, na situação que as coisas estão se tornando, está ficando muito difícil guardar coisas que eu diria que nós não poderíamos dispensar da nossa vida de forma alguma. Eu imagino, meus irmãos, em pleno século 21, se nós tivéssemos de ouvir palavras como essas, e vou colocar de uma forma mais aberta, não para constranger ninguém, mas se hoje nós tivéssemos essa palavra aqui: olha, gente, as tribulações estão aí, e Deus falando: eu sei as tuas obras, vocês são gente boa, vocês são gente crente, mas olha, as tribulações estão aí, os perseguidores estão aí, olha, alguns de vocês vão ser presos, alguns de vocês vão ser mortos. Olha, meus irmãos, perdoem a minha colocação, mas muitos não resistiriam e muitos não iriam querer passar por essa situação de jeito nenhum, porque por menos do que isso, muitas pessoas estão negando a fé, não estão guardando o mais importante na vida de uma pessoa, que é a sua fé em Deus.
Quando eu digo negar a fé, meus irmãos, eu não estou me referindo àquela questão, não, eu creio, eu acredito, não, eu estou falando, meus irmãos, em nós guardarmos tudo aquilo que caracteriza, quando nós caracteriza uma vida que realmente tem fé. Quando nós falamos nós temos fé, nós sabemos que existem coisas que são produtos da fé. Por que as pessoas têm uma facilidade enorme em guardar tanta coisa que não presta? Em guardar tanta coisa que não produz nenhum tipo de efeito positivo, nem para a sua vida espiritual, nem para a sua vida social, nem para a sua vida física? Por que as pessoas têm uma facilidade tão grande de aprender tudo enquanto é coisa que profana o nome de Deus, mas tem uma dificuldade enorme em guardar tudo quanto Deus tem nos ensinado, tudo quanto nós temos aprendido do Senhor, tudo quanto, meus irmãos, faz bem para a nossa alma? Imagine você, Deus falando para você: não temas as coisas que há de padecer. Ou seja, Deus está dizendo: você vai passar tribulações enormes, você vai passar lutas terríveis, você vai passar por situações que de repente você não vai resistir fisicamente. Você vai passar coisas que você não imagina que você vai passar. Imagine você, eu sinceramente, meus irmãos, eu sei que nós passamos tribulações nos nossos dias, eu sei que nós passamos isso, mas não pode ser comparada a essa palavra que nós estamos lendo. Não tema, certamente vocês vão padecer, alguns de vocês vão morrer, alguns de vocês vão ser queimados, alguns de vocês vão ser decapitados, ou seja, cabeça para lá, corpo para cá. Vocês vão ser perseguidos pelos que estão de fora, vocês vão ser perseguidos pelos que estão de dentro, vocês vão ser perseguidos por aqueles que parecem ser, mas não são, mas são demônios disfarçados, que estão mais próximos de vocês que vocês possam imaginar. Certamente, meus irmãos, nós iríamos estremecer, certamente nós iríamos ponderar um pouquinho mais a respeito do que é a vida com Deus, do que devemos guardar, do que devemos preservar. Existem duas coisas que eu gostaria de falar com mais profundidade hoje, porque, meus irmãos, não é fácil adquirir de Deus tanta coisa que Deus tem, tantas coisas que são regras para nós, tantas coisas que são ensinamentos para nós. Não é fácil. Mas a gente deixar de guardar, ou a gente perder, porque alguém tomou a nossa coroa nos enganando, alguém tomou a nossa fé nos enganando, alguém roubou a nossa fé, melhor dizendo, nos enganando, nos levando de repente por caminhos que nós não precisaríamos passar, se nós tivéssemos, quem sabe, até um pouquinho mais de visão espiritual. Não é fácil, mas tem duas coisas que eu quero falar com mais profundidade. A primeira se chama a liberdade. A liberdade é a liberdade. Eu gostaria de voltar com vocês lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Gostaria de voltar com vocês lá, capítulo 14. Eu não vou ler todos os versículos, aliás, eu não preciso nem ler nenhum, na verdade. Mas se vocês quiserem acompanhar comigo, também não há nenhum problema. Deixei marcadinho, Êxodo capítulo 14. Quando vocês procuram, eu vou falando sobre a história. Todo mundo conhece a história de 430 anos de escravidão. Todo mundo conhece, meus irmãos, a história do povo hebreu. José foi para o Egito, até que ficou lá um bom tempo, e foi governador, e levou o povo para lá. O povo cresceu, se formaram os filhos de Jacó na terra de Gozém, mas entrou um faraó que não conhecia José, e não conhecia o Deus de José, e perseguição, 430 anos de escravidão, até que um dia Deus levantou quem? Moisés. E a Bíblia fala que Deus enviou pragas, Deus falou, Deus se moveu, Deus fez coisas extraordinárias, e Faraó não aguentou mais e falou: então tá bom, eu vou então permitir a liberdade do povo. Saiam da minha frente, não aguento mais vocês aqui, saiam daqui, sirvam o vosso Deus. Mas a Bíblia Sagrada fala que o coração de Faraó foi endurecido. Capítulo 14, versículo 11, a Bíblia Sagrada fala que quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, aquele mesmo povo que conhecia a história de escravidão, aquele mesmo povo que estava adentrando aos caminhos da liberdade,
aquele mesmo povo que Deus havia feito com que eles conquistassem com braço forte a liberdade e fizesse calar a boca de Faraó, o mesmo Deus que havia dito para eles: olha, eu tenho para vocês uma terra diferente, não é uma terra como a terra do Egito, não, é uma terra que mana leite e mel. Mas de repente eles se depararam com uma dificuldade chamada o Mar Vermelho, e atrás deles a perseguição. Que tribulação, meu Deus do céu! Eu sei as tuas obras, tribulação. Deus estava com eles, sim. Eles estavam debaixo da promessa de Deus, sim, estavam debaixo da promessa de Deus. Mas a tribulação veio ou não veio? Veio, a tribulação veio e foi rapidinho. Mas meus irmãos, vejam vocês, quando viram que a coisa estava feia, eles clamaram e disseram a Moisés no versículo 11: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Meus irmãos, ao primeiro sinal de tribulação, o homem se entrega de volta à escravidão. Guarda a liberdade com que Cristo te ganhou, ou seja, conquistou para você a liberdade do jugo do pecado, da escravidão, da morte. Ao primeiro sinal de tribulação, o homem já pensa em entregar aquilo que lhe foi conquistado. O povo hebreu, conquistado com o braço forte. Nós que estamos aqui, conquistado com a morte e o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso foi uma conquista. Não foi aquela história do independência ou morte ali do Riacho do Ipiranga, que dizem que é tudo mentira, né? Não foi a guerra ou a matança de índios na América do Norte, ou enfim, não foi a guerra entre franceses, não foi, não. No nosso caso, foi o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário para que você conquistasse essa liberdade do jugo e todo tipo de escravidão do pecado. Mas ao primeiro sinal de tribulação, o homem se rende. Ao primeiro sinal de que a coisa realmente, que o caminho tem pedras, tem espinhos, e é com luta, é com tribulação que nós vamos conseguir as coisas, o homem se rende e pensa: não, melhor é estar debaixo do jugo do pecado, que de repente passar tribulações na nossa vida. Não é uma mentira, é uma verdade. E diziam mais ainda: não é esta palavra que nós temos te falado no Egito, dizendo: deixa a gente aqui mesmo, aqui nós vamos servir os egípcios, pelo menos aqui tem sepulcro, é melhor do que morrer no deserto. Meus irmãos, não existe coisa melhor, meus irmãos, do que estar na presença de Deus, guardando a liberdade que nós conquistamos em Cristo. Não existe coisa melhor, não existe. Guarda a liberdade que nos foi conquistada por Cristo, porque até então você não tinha essa liberdade. É liberdade para tanta coisa, é liberdade para a vida, é liberdade para você poder falar diretamente com Deus, é a liberdade para você se ver livre do peso e do jugo de tanto tipo de vício, maus hábitos. É a liberdade do jugo das prisões satânicas, tudo quanto representa a prisão de Satanás. O Senhor Jesus comprou para você essa liberdade. Mas ao primeiro sinal de tribulação, o que você diz? Sei lá, acho que não compensa ser crente não, porque ser crente assim é melhor não ser crente. Quanta gente já falou isso? Quanta gente já falou isso? Quantos de vocês já falaram isso? Meus irmãos, vocês não têm a mínima ideia do que representa a glória que há de ser manifesta. Vocês não têm a mínima ideia. Eu sei que a minha ideia não é a ideia completa, porque nós não podemos tê-la, porque ela não chegou ao coração do homem. Mas podem colocar muito mais magnitude no que Deus tem reservado para vocês, e partam para cima da tribulação, porque Deus vai ser com vocês se vocês mantiverem a fidelidade. Mantenham a vossa fidelidade, é só isso que Deus quer. De repente Deus veio e falou: eu pelejarei por vós e vos calareis. E Deus abriu o mar vermelho, que maravilha, e passa o povo, né? Não sei o hino que cantavam, depois cantaram. A Bíblia fala que Miriam cantou e até exagerou, deu uma dançadinha, não é verdade? De repente eles passam lá: Israel
saiu do Egito, né? Quem sabe? Não sei. Cantaram. Está aqui na frente, na próxima página, que só vai virar a página, vocês já vão ver isso. Do versículo 23 para lá, o versículo 20, Miriam lá dançando com as pessoas. Miriam, calma minha filha, você está meio assim que emocionada, não, mas o que Deus fez. Mas a Bíblia fala que foi só até chegarem em Mara, porque chegaram em Mara, não tinha água potável, não tinha água, a não ser uma água amarga, e já começaram a murmurar de novo. Pelo menos no Egito tinha água filtrada, tinha Sabesp, tinha não sei o que. E nós tomando essa água insalubre, arrancando água de poço. Estou dando um exemplo contemporizando, claro. Mas nem sequer saíram direito do Mar Vermelho, nem sequer pararam a dança. A dancinha estava, Miriam estava acabando de dançar. Miriam, acabou a água. Ah, meu Deus, não dá, eu vou voltar para o Egito, eu vou murmurar de novo, vou murmurar, todo mundo murmurando, 1, 2, 3, murmura, murmura. É assim. Você está debaixo da liberdade que Cristo comprou para você. Agora, por favor, tribulações e lutas fazem parte da vida dos crentes. Mas seja fiel. Seja fiel. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é o seguinte: seja fiel até a morte, eu dou a você o direito da vida eterna. É isso que está dizendo. Seja fiel àquilo, ou seja, a Deus, mesmo diante daquilo que é temporário para você, mesmo diante daquilo que vai afetar apenas então somente o seu corpo físico. Seja fiel. O Mar Vermelho vai se apresentar diante de você em forma de luta, em forma de tribulação, em forma de tanta coisa que vai doer na sua carne. As tribulações vão aparecer na sua vida com propósito, com, entre aspas, consequências que são benéficas à sua vida. Mas guarda essa liberdade que foi conquistada, porque ela foi conquistada uma vez só. Guarda, guarda. Poucas pessoas nesse planeta, meus irmãos, poucas pessoas nesse planeta têm o poder de Deus para chegar, esticar o dedo invisivelmente, é claro, de uma forma apenas para ilustrar, esticar o dedo bem no nariz da morte e falar: onde está a sua vitória? O meu corpo pode cair pela sua espada, mas você não me venceu. É preciso ter coragem, meus irmãos, para ser fiel até a morte. Tudo quanto Deus quer é a sua fidelidade. Mesmo quando Deus então diz: tá bom, Moisés, fala para essa gente parar de murmurar. Ai, mas eu não aguento essa gente chata, murmuradora. O Senhor fez as águas ficarem boas. E a Bíblia Sagrada fala a partir do versículo 25. Lá no finalzinho: ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, depois e obrares o que é reto, depois inclinares os teus ouvidos, depois e guardares todos os estatutos. Vejam vocês, tudo que Deus quer que você seja fiel. Deus não está dizendo: olha, vocês não terão tribulações ou lutas mais, não, mas sejam fiéis, continuem crentes, continuem ouvindo, continuem inclinando os vossos ouvidos, continuem guardando os meus estatutos. Vocês vão ter tribulações e lutas, mas sabe de uma coisa? As coisas que fiz acontecer com os que estão lá fora, não deixarei acontecer convosco. O Senhor está dizendo: nenhuma das enfermidades porém sobre ti, daquelas que coloquei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, ele disse: eu sou Jeová Rafa. Aleluia. O nome do Senhor é santo, é magnificado, é glorificado. Santo é o nome do Senhor. Tribulações, tentações, blasfêmias, perseguições, mas ser fiel, ouça, ser fiel. A morte, meus irmãos, do corpo não é o fim. Eu diria a vocês que para nós os crentes é quase que um
Eu vou colocar como recomeço. Fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Simplesmente permaneça fiel. Deus quer que você permaneça fiel. Guarda o que você tem. Eu sei que você às vezes tem um ministério. Eu sei que você às vezes tem além, é claro, eu estou hoje focando duas coisas: a liberdade, que é a primeira que eu falei para vocês, não é verdade? Como preservar a liberdade? Sendo, eu diria, um pouquinho mais atento às promessas. A chave é acreditar nas promessas. Se você acredita nas promessas, você sabe que Deus é fiel. Deus prometeu, Ele haverá de cumprir. Até mesmo nos carros que andam pelas ruas do mundo inteiro, você vê lá, Deus é fiel. Ora, eu sei que Deus é fiel, nós é que não somos. Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus falou para você: olha, eu vou te dar uma fazenda que mana leite e mel, vai dar. Se Deus falou para você: eu te guardo na hora da tentação, Ele vai te guardar. Se Deus fala: eu te preservo no momento de maior luta da sua existência, Deus vai te preservar. Se Ele fala: eis que eu estou com você todos os dias da sua vida, é porque Ele está com você todos os dias da sua vida. Se você acreditar nas promessas de Deus, certamente você vai se preservar dentro da liberdade que foi conquistada por Jesus Cristo. Agora, quando não se crê nas promessas, quando a tribulação vem, o que você pensa? Não vai dar certo, eu vou sucumbir, eu vou perder a batalha. Olha, meus irmãos, vocês sabem que a nossa batalha espiritual está ganha, mas nós temos de lutá-la. Ela está ganha, mas nós temos que lutar essa batalha, lutar essa luta. E é tão maravilhoso entrar numa luta que nós sabemos que a vitória já é nossa. Eu não entendo como se desiste de algo que nós já temos a vitória, mas nós só temos de atravessar. Não se desiste dessa batalha que já há a vitória decretada. Simplesmente temos de lutar. Levanta a tua cabeça no momento da tribulação. A tribulação vai fazer você experimentar de uma forma especial o poder de Deus. O nosso Deus é fortaleza na sua tribulação e na sua angústia. Seja fiel até a morte. Não negue os preceitos de Deus. Não negue o Senhor teu Deus, porque Ele não tem negado você. Ele tem sido fiel nas suas promessas. Não despreze a liberdade, que é algo que foi conquistado e é algo que você tem de guardar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não jogue fora a liberdade. Segundo ponto nosso, meus irmãos, vamos aprofundar um pouquinho mais a questão da fé. Como manter a fé? Como manter a fé? Difícil manter a fé, né? Perder a fé, como eu disse a vocês, perder a fé é a coisa mais, parece que é mais fácil que existe. Pessoas perdendo fé, não sei. É o probleminha aqui, não sei, não acredito mais, sei lá. De repente, meus irmãos, as pessoas que dizem que perderam a fé, de repente nunca encontraram a fé. Mas de qualquer forma, como o apóstolo fala, guardei a fé tendo terminado a carreira. A fé é algo que nós temos de guardar. A nossa fé às vezes é desafiada, meus irmãos, ao extremo. Existem coisas que acontecem na nossa vida, que são provas, que são desafios à nossa fé. Jesus passou quase grande parte do seu ministério ensinando os seus discípulos, falando a respeito da fé, e chegou a dizer: ó, se a fé de vocês for do tamanho de um grãozinho de mostarda, coisa pequenininha de nada, quase não dá para ver, eu já não enxergo, precisa de uma lupa para ver, não é? Então vocês tiveram a fé desse tamanho aí, vocês vão dizer a esse monte: sai daqui, planta-te no mar, e vai acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Grande foi a sua fé. Olha, a sua fé foi mais ou menos. Nunca vi, nem mesmo Israel, tanta fé. Como o Senhor falou sobre a fé. Você tem fé? Se você tem fé, guarda. Combata o bom combate. O que é a sua carreira para correr? Há uma carreira para correr. Corra a sua carreira. Preserve, guarde a fé. Certo dia eu estava
caminhando ali no Parque da Aclimação. Tem alguns irmãos que caminham ali também. E os irmãos querem parar para conversar quando eu estou andando. Eu não paro. Eu ando rápido. Para andar atrás de mim, só se for muito bom. E se começar a querer andar muito perto de mim, eu corro. No bom sentido, né? É exercício. E eu caminhando ali no parque, eu comecei a pensar na situação de Abraão, meus irmãos. Comecei a pensar na situação de Abraão, porque nós estamos falando de guardar a fé. Um dia Deus chega a Abraão e fala: olha, Abraão, sai daqui, deixa a família, deixa tudo para trás aí. Eu vou fazer de você uma grande nação, mas você tem que sair daqui. Aí tem aquela história antiga: Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Não dá para rir mais disso não, né? Mas foi. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que o tempo foi passando. Se Deus vai fazer de mim uma grande nação, cadê a minha descendência? Passou problemas aqui e ali. De repente, meus irmãos, com 100 anos, a Bíblia Sagrada fala que Abraão mantinha a fé, mas não é que houve um momento que pelo menos ele riu. Quando Deus falou a Abraão, a Bíblia fala em Hebreus que Abraão já estava como morto, no sentido sexual, vamos falar assim para os irmãos entenderem. Não só isso, mas a Bíblia Sagrada diz também que a Sara já havia cessado o costume natural das mulheres, ou seja, não tinha mais ovulação, para você entender. Nesse momento, porque Abraão tinha tentado dar uma forcinha para Deus: Senhor, é o seguinte, já que temos as concessões, né? Ai, meu Deus do céu. Dá uma mão para o Senhor aí, meu Deus. Uma escrava aí que não deu certo. Mas com 100 anos de idade, só para os irmãos se lembrarem, enquanto não há lei, não há transgressão, né, meus irmãos? Só para os irmãos se lembrarem, antes que comece a falar demais. Não há lei, não há transgressão. Quando a lei é transgressão, não foi transgressão da parte dele mesmo, porque fazia parte dos costumes e não haviam ainda os procedimentos, eu diria, da lei. O Senhor não havia citado a lei, não havia. Enfim, de qualquer forma, meus irmãos, aos 100 anos de idade, para resumir, Abraão, Deus fala: é agora, Abraão. Abraão: agora, Senhor, tarde demais, Senhor, é agora. E nasceu o menino, nasceu Isaac. E eu andando no parque, eu perguntava: mas Senhor, que situação de Abraão, hein? Abraão, um homem de fé, um homem que fez tudo que o Senhor tinha pedido para ele fazer. E eu chorei naquele dia, porque eu andando e comecei a meditar: será que se Deus mandasse você sair do meio da sua parentela e ir para bem longe, você iria? E comecei a me colocar: será que eu iria? Será que se Deus dissesse para mim: encerra essa carreira sua aqui, começa essa outra aqui, será que eu iria? Será que nós iríamos? Será que de repente, depois de tanto tempo sem ter nem indício, eu diria, de que a promessa de Deus estava se cumprindo na minha vida, será que eu não pararia um momentinho para duvidar? De repente Abraão já estava velhinho e nasceu Isaac. E um certo dia, vamos passar para lá, meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, é importante, por favor. No livro de Gênesis, no capítulo 22. De repente Abraão já velhinho, Abraão, depois de passar por tantas situações difíceis na vida, Abraão, depois de ver o sangue do seu sangue, ou seja, ele teve um outro filho, era filho dele, de repente ter que tomar a atitude que tomou, um homem já sofrido. Aí aparece Isaac, e Isaac vai crescendo, aquela coisa já de um homem velho, filho da sua velhice, um homem velho, um homem já cansado, um homem esperando de repente uma concretização da promessa de Deus de uma forma mais abrangente. De repente o Senhor chama ele: Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Era a última prova de repente da vida de Abraão, e Deus diz: toma agora o teu filho. Vocês podem imaginar um velhinho mimando aquela criança, um velhinho
aqui está pelo menos a semente, aquilo que vai me fazer manter essa fé viva, E Deus diz a Abraão: toma o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E eu comecei a perguntar: mas meu Deus, quantas tribulações Abraão já tinha passado, quantas lutas, quantos momentos em que de repente a dúvida, ela vem para nos assaltar, como assalta a mim, a você. E de repente nessa fase da vida de Abraão, meu Deus, porque nesse momento o Senhor chama ele e diz a ele: eu quero que você me entregue o seu tesouro. E eu chorei caminhando ali, meus irmãos, porque eu comecei a ver às vezes, porque nós não temos de repente, não é nem hábito, nada, nós não temos às vezes de repente coragem de sacrificar a Deus coisas tão mínimas. Às vezes são partículas ou gotículas de água que caem. Eu ponho o nariz para fora de casa, caiu uma gota de garoa no meu nariz, não vou à igreja hoje não. Às vezes, meus irmãos, meu carro, o motor não está bom, tem que ir de ônibus. De ônibus na igreja eu não vou, só vou se for de carro. Às vezes, meus irmãos, nós não queremos entregar ao Senhor nada. Às vezes nós não queremos, entre aspas, porque não é a questão do sacrifício, como dizem por aí: sacrifica, sacrifica. É claro que Deus quer ver a obediência, não é? Lógico que sim. Muita gente usando a questão do sacrifício simplesmente por questões monetárias, questões mercantilistas que escandalizam o nome do Senhor. Não é a questão do sacrifício, eu estou falando na questão de você se entregar na preservação da fé que uma vez você conquistou pela misericórdia do Senhor. Deus chega para Abraão nesse tempo da vida de Abraão. Eu acho que Abraão se levantava de manhã e ficava brincando com Isaac. Ainda hoje o irmão me perguntou se era pecado brincar com os filhos. Eu falei: pecado não é não brincar com os filhos. Eu acho que Abraão levantava de manhã e: Isa, vem cá. Papai, sabe? De repente Deus fala: me entrega. Abraão não disse sequer: Senhor, mas é o único Senhor. E eu chorei mesmo como estou chorando aqui agora. Senhor, é o único, eu não tenho outro. Mas ele guardou a fé, ele acreditava, ele confessava essa fé. Porque para guardar a fé, meus irmãos, é preciso confessar a fé. No nosso dia a dia, nas situações mais estrombólicas da vida, é preciso confessar a fé. Dói no coração ver pessoas, meus irmãos, que dizem ser dotadas de fé. De repente a fé é salvífica, não sei, de repente. Mas dói no coração ver pessoas que dizem que têm guardado a fé, mas não buscam a Deus em oração, não dirigem uma palavra a Deus em oração. São murmuradores e, se deixar pela questão menorzinha da vida, voltam atrás. E além de voltar atrás, lançam os tropeços tipo Balaão para derrubar outras pessoas ainda. Mas Abraão, ele não disse nada. Toma o teu filho e mata o seu filho no holocausto. Diz a Bíblia que Abraão se levantou. Veja o que é guardar a fé. Estou falando de guardar duas coisas importantes: a liberdade conquistada por Cristo e a fé. Abraão se levantou de manhã. A Bíblia fala que ele preparou o jumento, chamou os seus assistentes, disse: Isaquinho, meu filho, vem cá. Sim, papai, vem cá, Isaque. Ele não disse: vem cá que o papai vai matar você no holocausto. Mas não, ele iria fazer. Se Deus não mudasse a história, ele iria fazer, porque ele sabia em que ele acreditava. Ele tinha a fé que Deus quer que você tenha.
Tem pessoas que não entendem como eu entendo, mas eu entendo que Abraão houve um momento na vida dele, ou pelo menos um momento na vida dele, que não é que ele duvidou, mas de repente ele deu uma fraquejada. Acredito que houve um outro momento que de repente ele também quis ajudar numa situação. Mas Abraão merece estar no hall da fama da fé, porque eu não faria isso e nem você faria. Se acontecesse com nós, de repente, conosco, de repente uma voz aparecesse na escuridão da noite em nosso quarto, ou se levantasse um profeta, porque as pessoas gostam de profetas, mas gostam de profetas que falem bem delas. As pessoas gostam de profetas que falam de promessas para elas. As pessoas gostam de profetas que dizem que vão ser elas missionárias no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Se falar que vai ser profeta na África, já acha que é melhor verificar a profecia. Mas se levanta um profeta e fala: olha, é claro que isso não aconteceria, mas se acontecesse hoje, olha, você tem fé? Sacrifica o seu único filho. No nosso caso isso seria impossível, mesmo porque seria antibíblico, mas sacrifica algo que você gosta tanto. Sacrifica algo que de repente até mesmo está tomando o lugar de Deus na sua. Sacrifica isso. Esse profeta aí é da carne, não pode ser de Deus. Alguns chegam a dizer: não, só pode ser o diabo. Levei tanto tempo para conquistar isso, agora vem para sacrificar isso. Sacrifica essa sua vida de repente tão regalada, mas tão distante de mim. Sacrifica isso. Sacrifica essa sua vida de repente de tantas pompas sociais e se aproxima um pouquinho de mim. Eu? Que isso? Como que isso é? Satanás, rapaz? Que isso? Profecia para mim, tem que falar bem de mim. Mas Abraão se levantou de manhã. Guarda a fé, igreja, guarda a fé. Guarda a fé. Guardar a fé, meus irmãos, não é uma coisa fácil, não. Isso requer lutas, isso requer entendimento. Nós temos batido dos nossos ensinamentos com os nossos irmãos obreiros. Nós temos que parar um pouquinho e pensar. Chega de ficar valorizando às vezes sentimentos e não valorizar o entendimento. Há de se entender o que Deus está falando. Guarda a fé. É algo que você precisa guardar. Paulo disse: eu guardei. Você precisa guardar. E se levanta de manhã o velhinho Abraão. Mas meus irmãos, vejam vocês, quando eu estou dizendo que para se guardar a fé tem que se ter a confissão de fé, tem que se confessar a fé. Do versículo 5, versículo 7, versículo 8, nós temos aqui a resposta. Abraão, ele tinha uma confiança em Deus, tinha uma fé em Deus que era algo tremendo. Disse Abraão aos seus servos: olha, vocês vão ficar por aqui. Fica aqui com o jumento. Versículo 5. E eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, vejam vocês, meus irmãos, a confissão, tornaremos, ele disse no plural, ele não disse eu voltarei, ele disse tornaremos, ele disse eu e o garoto voltaremos. Ele estava confessando o que ele diria mais tarde: Deus proverá. Eu tenho fé que Deus proverá. Eu vou trazer e vou entregar, mas Deus proverá. Eu amo meu filho, eu vou entregá-lo ao Senhor se preciso for, mas eu tenho fé que Deus proverá. Versículo 7, então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: papai, eis aqui meu filho, estou aqui, diga meu querido filho. E ele disse: pai, aqui tem o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Alguns pregadores às vezes chegam a dizer que Abraão já estava amolando a peixeira, né? A Bíblia não fala, mas de qualquer maneira ele estava preparado. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim mesmo pegou Isaque e caminharam juntos. Essa foi a caminhada, meus irmãos, que mais queimou o coração de um velho pai. Mas ele não negou a fé. Ele guardou a fé. Ele guardou o que há de mais precioso na vida de uma pessoa em relação a Deus, que é a fé. E a Bíblia Sagrada fala que Abraão pegou Isaque. E eu caminhando no parque falava: mas por que, meu Deus? Porque às vezes numa idade tão avançada
Não só Abraão, mas tanta gente, idade tão avançada, tem que continuar provando tanta coisa, coisas. Imagine você, Abraão, põe a perninha aqui, meu filho. Tá bom, papai, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Eu não sei, mas eu acho que Abraão naquele momento tinha fé, mas eu acho que lágrimas caíam do rosto dele, e o filho dele desconfiado, mas papai, eu não vejo o cordeiro. Põe outra perninha ali, meu filho. E amarrou Isaac. A Bíblia fala que ele amarrou o menino, não nessa ordem que eu estou dizendo, né? Estou só fazendo aqui uma forma para vocês entenderem. O menino deitado ali do altar, em cima da lenha. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão pegou então um instrumento que se corta carne de animais, carne dura, pegou e levantou. E a Bíblia Sagrada fala que naquele momento o anjo do Senhor disse: Abraão, vocês teriam coragem, meus irmãos, de guardar a fé. Hoje não seria você levantando uma peixeira para matar o seu filho, mas de repente, recentemente nós vimos aqui na Praça da Sé um senhor que foi preso, porque estava pregando coisas que são bíblicas, mas de repente as pessoas não querem ouvir. Recentemente eu passei na nossa escola de pastores para os irmãos, pessoas sendo queimadas vivas por amor a Deus, num determinado país, queimadas vivas, e não só queimadas, mas espancadas. Será que nós teríamos a possibilidade, pelo menos a mínima, de guardar a fé em situações como essas? Sendo que às vezes nós deixamos de guardar a fé porque o culto, de repente o irmão terminou o culto, não estou dizendo que está certo, mas coisas mínimas tipo, o irmão terminou o culto 5 minutos mais tarde, também não vou mais ser crente. O grupo tal, o fulano não cantou, também. Eu tinha um amigo, meus irmãos, chamado Jorge, que todo o culto que ele não tocava, nós tínhamos guitarristas demais, e tinha que fazer um revezamento. Todo dia que ele não cantava, eu tinha que chegar para ele e falar: e aí? Eu vou desviar. Eu não toquei hoje, eu vou desviar. Até que um dia eu falei: então desvia, miserável, porque eu estou cansado de falar para você que não é assim. Ele não desviou não, claro, eu tinha que dar um tranco, não é verdade? Para a pessoa mostrar, não é assim. Às vezes por coisas mínimas. O irmão falou de mim, deixa ele falar. Porque agora a mídia está forte, de forma que eles estão agora falando mal da Igreja Deus e Amor, como falam, e falam mesmo, e falam muito mal, não só da Igreja Deus e Amor, falam mal de Deus diretamente. Não liga não, persevera. Eu não vou mais ser crente por isso ou por aquilo. E se de repente você tivesse que encarar uma espada vindo na sua direção, e se de repente você tivesse que encarar uma estaca para ser preso nela, e atado ali, colocar em fogo debaixo dos seus pés, e ainda transpassar você com uma lança, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha, meus irmãos, antes de ser imolado Isaac, Deus disse: não, aleluia, versículo 12, não precisa matar o moço não faça nada não. Agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho único, teu único filho, eu sei. Então levantou Abraão os seus olhos e viu o carneiro de trás dele, travado suas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto ao Senhor. Quanta coisinha pequenininha faz a gente às vezes deixar de guardar o que é preciso guardar. Guarda o teu ministério. Quanta gente deixa de guardar o seu ministério por misérios reais. Quanta gente deixa de guardar a sua salvação por mentiras ou por momentos de prazer. Me entende o que eu estou falando? Momentozinhos de prazer ou de traição. Quantas pessoas deixam de guardar? Quantas coisas você conquistou e de repente joga fora por tribulaçõezinhas tão pequenas? Vamos voltar, meus irmãos, ao Apocalipse para nós encerrarmos. Vocês vão padecer sim, mas vocês não vão perder a batalha não, porque ela já está ganha. Abraão, meus irmãos, ele tinha confissão de fé. Moisés, ele acreditava nas promessas de Deus. Guarda o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda. Quanta coisa boa você tem, quanta coisa boa Deus te deu. Dentre elas falamos hoje da liberdade e falamos da fé.
Não volte à escravidão que você viveu por tanto tempo na sua vida. Essa fé que você conquistou, vindo de Deus, eu tenho certeza que é a fé que tem aberto para você, através do sacrifício de Cristo, o portal das mansões celestiais. Quando vierem as lutas, glorifica a Deus. Quando você sentir que uma coisa não vai ficar pior do que está, e de repente parece que eu tenho que passar por essa tribulação, lembra-te dos jovens que entraram na fornalha, mas o fogo não queimou eles. Lembra-te da palavra de Deus através do profeta Isaías: quando você passar pelas águas, eu estou com você. Quando você passar pelo fogo, também eu estou com você. Você não vai morrer afogado, você vai passar tribulação, mas é uma tribulação momentânea. Guarda, é o que está dizendo a Bíblia. Guarda, ou seja, ser fiel até a morte. Guarda as coisas que você tem que guardar. Ser fiel, guarda, para que você não perca a coroa da vida. Que Deus abençoe você. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Ser fiel na tribulação. Ser fiel guardando, mantendo essa sua liberdade. Ser fiel guardando essa sua fé. É isso que Deus quer de você. O assunto é longo, meus irmãos, mas eu sei que vocês podem completá-lo analisando a própria vida, porque às vezes nós produzimos situações que, ouvindo uma palavra de Deus como essa, nós entendemos que as situações que nós produzimos, ou que passamos, ou que entramos nela, foi uma situação tão absurda para a reação que nós tivemos. Ser fiel, seja fiel e guarda. Que Deus abençoe você. A coroa da vida, a vida eterna. O que vencer, esse não receberá o dano da segunda morte. Fiquem de pé, meus irmãos. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Levanta a sua mão. Senhor meu Deus, nós queremos ser fiéis até a morte, guardando, Senhor meu Deus, o que do Senhor nós recebemos. Queremos, ó Deus, em fidelidade guardar, ó Pai, a liberdade que nos foi comprada, guardar a fé, guardar tudo quanto, Senhor meu Deus, nós temos de guardar, que é bom para nós, sejam dons, sejam coisas que o Senhor nos deu em todas as circunstâncias da nossa vida. Senhor meu Deus, purifica-nos nesta noite, levanta-nos nesta noite. Senhor, são tantas coisas que nos fazem às vezes chorar, nos fazem às vezes estremecer. São tantas coisas na vida que nós vemos como tribulações e que machucam, meu Deus, as nossas vidas, que nos machucam, que nos ferem, Senhor meu Deus. São tantas coisas, Senhor meu Deus, que nos fazem não olhar para trás, mas que nos fazem às vezes estarmos prostrados, Senhor meu Deus, no altar das lágrimas. Mas nós queremos continuar fiéis, guardando, Senhor, guardando tudo quanto o Senhor tem nos dado. Levanta os caídos, ó Pai. Extermina, Senhor meu Deus, do nosso meio, da nossa vida, a questão apenas de sentimentos, às vezes tão rasos. Que o entendimento venha, Senhor meu Deus, à sua igreja, venha a nós. Possamos entender a carreira que nós temos de correr, como disse o apóstolo Paulo.
mas que também possamos entender, ó Deus, que a vitória é nossa, embora tenhamos de batalhar a batalha. Conforta esse coração, conforta essa vida, conforta, levanta a sua igreja, Senhor. Senhor Jesus, derrama do seu poder, derrama da sua graça, Senhor Jesus, derrama da sua misericórdia sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Quanta gente já não tem guardado mais, tem se desanimado ao primeiro sinal de batalha, de luta. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, mantenha-nos, ó Deus, dentro dos preceitos do Senhor, nos caminhos da integridade. Seja conosco, meu Deus, seja conosco, seja conosco, seja conosco, seja com o seu povo, seja conosco, que a palavra do Senhor habite em nós. Levanta-nos, ó Deus, orienta-nos, Senhor, orienta o seu povo, orienta a sua igreja. Nós queremos ser fiéis ao Senhor em qualquer circunstância. Nós queremos ser fiéis a Deus, queremos guardar, Senhor meu Pai, todos os procedimentos que nos conduzem à sua presença e à salvação e à vida eterna. Ser com a sua igreja, ser com o seu povo. Quanta gente escureceu-se na fé, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, não é que necessariamente talvez o tenham negado assim abertamente, mas quantos, Senhor meu Deus, o abandonaram por coisas tão pequenas. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor pode restaurar essas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor pode fazer com que essas pessoas realmente possam embasar e fundamentar suas vidas na sua palavra, e assim se tornarem resistentes às tribulações e às batalhas que essa vida se nos apresenta. Senhor meu Deus, libera do seu poder sobre a sua igreja nessa noite, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, segundo o clamor desse povo e a sua misericórdia, meu Deus, essa mistura perfeita que faz essa gente, Senhor meu Pai, crescer espiritualmente. Seja com esse povo, seja com essa igreja, seja com essa gente. Seja, Senhor meu Deus, purifica esse povo. Senhor, quantos erros grosseiros praticamos, Senhor, às vezes barreirazinhas tão pequenas nos fazem, ó Pai, nos lembrar de repente de escravidão, que parecia até mesmo estar melhor, mas era escravidão. Senhor, não nos permita, não permita o seu povo jamais olhar para trás, não permita o seu povo jamais, Senhor meu Deus, sair da liberdade e voltar para a escravidão. Senhor, que haja entendimento em nossas vidas, que haja entendimento nas nossas vidas, que haja um pouquinho mais, Senhor meu Deus, de dedicação à causa, que haja um pouquinho mais, Senhor meu Deus, de comprometimento contigo. Quantas pessoas de vida espiritual rasa, Senhor, não tem profundidade nenhuma. Quantas pessoas ainda não entenderam, meu Deus, o porquê de estar aqui na sua presença. Senhor Jesus, envia o seu Espírito Santo nesta noite, porque eu sei que essas pessoas, meu Deus, quando vier a noite, elas não subsistirão. Eu sei que essas pessoas, quando vier a tribulação, elas não aguentarão. Eu sei que essas pessoas, Senhor meu Deus, não se manterão de forma alguma, Senhor meu Pai, de pé quando vier a tribulação, quando vier a batalha, quando vier a luta, elas não se manterão fiéis, Senhor. Que essas vidas sejam, Senhor meu Pai, aprofundadas, Senhor, no Senhor, a partir desse momento, a partir do instante que esse coração se propõe a isso. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, entra em cada vida, entra em cada coração. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, entra em cada vida, entra em cada coração. Que todos aqui, todos esses que estão ouvindo, entendam, Senhor meu Pai, entendam o Senhor, entendam a sua palavra, entendam, Senhor meu Deus, os procedimentos diante da sua presença, e entendam, Senhor meu Deus, a quantidade, Senhor, que não dá para ser decifrada em números, de bênçãos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Pode bater as palmas para Jesus. Dá um dó maior aí. Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de
de alguém em meu viver, eu não consigo me controlar. E é assim que eu sinto Jesus. Envolve o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. Aí de pé, meus irmãos, ainda só quero perguntar uma coisa. Quem por alguma razão um dia perdeu a fé, perdeu a liberdade, quer voltar ao primeiro amor hoje, levanta sua mão em nome de Jesus. Quem quer voltar para Cristo depois de passar um período aí fora de tanta, eu diria, tempestade, nenhum tipo de, nenhum tipo de oásis, nenhum tipo de esperança, quer voltar para Jesus hoje, levanta a mão. Você que nunca se entregou para o Senhor, quer se entregar ao Senhor hoje? Se quer, levanta a mão. Deus abençoe. Quer se entregar ao Senhor? Amém. Tem mais alguém que quer se entregar para Deus ou reconciliar-se com Deus? Guarda o que você tem. Seja fiel, guardando o que você tem. Seja fiel até a morte. Tribulações vêm, mas quem é fiel vai ver o vislumbrar da vida eterna. Senhor meu Deus, receba, Senhor, essas pessoas que o recebem. Guarda essas pessoas nas suas mãos. O Senhor conhece os corações. Se há neles realmente, ó Deus, uma resposta de coração, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. Senhor Jesus, veja as pessoas que retornam para o Senhor. Que essas pessoas se fortaleçam no Senhor. Que essas pessoas sejam abundantes na graça do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, seja com essas vidas. Seja com essas vidas. Seja com essas vidas. Essas vidas que agora querem, Senhor meu Deus, viver o diferencial. Essas vidas que agora, Senhor meu Deus, querem viver a diferença mesmo. Seja com essas vidas, Senhor. Seja com essas pessoas, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, para que elas possam no dia da grande chamada se apresentarem perante o Senhor, se apresentarem na sua glória salvas, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Essas pessoas agora pertencem ao Senhor, porque a Ti se entregam. Portanto, a Deus, sendo propriedade do Senhor, guarde-as, ajude-as, oriente-as, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Pode bater palmas para Jesus, meus irmãos. Nós vamos fazer a unção para todos vocês. O vocal vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando. Nós vamos ungir vocês. Que fazia